Fala pessoal, então agora nós vamos ver algumas características dos triângulos, né? Primeira característica é a altura. Bom, nós vimos no vídeo anterior alguns elementos, né, do triângulo, e a gente tem aqui um elemento chamado vértice. Para achar a altura de um triângulo, nós vamos ligar esse vértice até o seu lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ter aqui, ó. Aqui nós temos a altura em relação ao vértice A. Só que como tem três lados, ele vai ter três alturas. Então, vamos fazer em relação ao vértice A, já foi. Agora, vamos virar aqui. Vamos chamar esse aqui de vértice B. Vamos fazer a altura em relação ao vértice B. Vamos lá. Ó, altura em relação ao vértice B. Peguei do vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. E agora nós vamos fazer a altura em relação ao vértice C, né? A altura em relação, o vértice C está aqui em cima. Ó, vamos fazer a altura em relação ao vértice C. Ó, conseguimos. Quando nós temos a união das três alturas, nós criamos um ponto. Esse ponto a gente chama de ortocentro. Beleza? E agora nós vamos fazer a mediana de um triângulo. Bom, a mediana também é outra característica importante, né? Para a mediana, nós vamos medir o lado. Nesse caso, eu vou começar com esse lado aqui. Esse lado tem 8 centímetros, a gente vai marcar exatamente o meio. Vamos dividir aqui em duas partes iguais. E vamos ligar o vértice oposto a esse ponto médio que nós fizemos. Aqui nós temos uma mediana. No mesmo caso da altura, nós sempre temos três medianas, tá? Então, aqui, vamos fazer agora em relação, né? Vamos chamar esse vértice aqui de B. Em relação ao vértice B, aqui nós temos 6 centímetros, então vamos dividir em 3. Ó, dividimos em 3. Fechamos também dois lados congruentes. Fechamos aqui, né? Mais uma mediana. E agora vamos para a última mediana. Ó, em relação ao vértice C. Vamos lá, aqui nós temos 6,5, então vai ser 6,6. Então, vai ser 3,3. 3,3 a gente dividiu em duas partes iguais. E, ó, o vértice ao ponto médio. Aqui a gente conseguiu também juntar as três medianas num ponto. Esse ponto aqui, ele também tem um nome. O nome dele é baricentro. Quando a gente junta as três medianas de um triângulo, a gente tem um baricentro, beleza? Então a gente vai para mais uma parte aqui que é a bissetriz. Bom, a bissetriz ela não vai falar do lado, ela vai falar do ângulo, né? Aqui a gente tem o vértice A, que nessas duas retas formam o ângulo A. A gente vai dividir esse ângulo no meio. Eu vou explicar num próximo vídeo como que a gente faz essa construção geométrica da divisão, tá? Mas por enquanto o importante é saber que a gente divide o ângulo no meio e traça a reta, né, que é a bissetriz desse ângulo até o lado oposto. Beleza? A gente faz a mesma coisa com todos os lados. Ó,
Aqui a gente tem o vértice B, que forma o ângulo B, e a gente divide o B no meio. Esse B a gente prolonga também. Vamos prolongar o B. Ó. Prolongamos aí a bissetriz do B. E por último, vamos fazer a do C também, né? A do C está aqui, aqui está o ângulo C, e a gente faz aí, né, o prolongamento dessa bissetriz também. Vocês perceberam, né? Eu dividi todos os ângulos no meio e prolonguei a bissetriz, prolonguei a reta que divide o ângulo no meio. E eles também formaram um ponto. Essa união de bissetrizes das três bissetrizes do triângulo, a gente chama de incentro. Beleza? E por último, e não menos importante, nós temos a mediatriz. O que é a mediatriz? Bom, a mediatriz aqui nós temos o triângulo, novamente nós temos aí os vértices, né? Mas a gente não vai olhar para os vértices, a gente vai olhar somente para os lados. Ó, Fabiola, nome da minha esposa. Temos aí, ó, esse lado CB, ele tem 8 centímetros, então a gente vai dividir ele no meio, que são 4 centímetros. E a gente vai fazer uma reta perpendicular, ou seja, a gente vai fazer uma reta em 180 graus. Em 90 graus, perdão. A gente vai fazer uma reta, um ângulo reto aqui. Vamos fazer em 90 graus. Como todo triângulo tem 3 lados, a gente vai fazer isso com os outros lados também. Ó, aqui nós temos 4 centímetros. Vamos chegá-lo no 2. E no 2, nós vamos fazer o prolongamento em 90 graus. Beleza? E no próximo nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, aqui nós temos um total de 7,2 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui com 3,6. Fazemos o prolongamento em 90 graus. E a gente percebeu também, aqui lógico que com esse triângulo fica um pouco juntinho ali, ó. Mas nós formamos, né, uma união de mediatrizes. Quando nós juntamos essas mediatrizes, nós temos o circuncentro. Circuncentro. Beleza, gente? Até a próxima.